A cidade de Samaria estava morrendo. O cerco sírio havia transformado a capital de Israel em uma prisão. As muralhas permaneciam de pé. Os soldados israelitas ainda protegiam a cidade, mas o maior inimigo não estava do lado de fora. Estava dentro. Era a fome. Dia após dia, os moradores viam seus estoques diminuírem, as esperanças desaparecerem, as forças acabarem. O rei de Israel havia perdido a confiança. O povo sofria. E, enquanto todos dentro da cidade acreditavam que não havia mais solução, 4 homens estavam sentados do lado de fora dos muros. Eles eram leprosos. Por causa da doença, viviam separados da sociedade. Não podiam entrar na cidade. Não podiam conviver normalmente com suas famílias. Já carregavam uma dor física, mas também carregavam uma dor emocional. E agora, além do isolamento, enfrentavam a fome. Eles não tinham comida, não tinham proteção, não tinham para onde ir. Então começaram a conversar. Disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados até morrer? A pergunta era simples, mas revelava uma realidade difícil. Se permanecessem ali, morreriam. Se entrassem na cidade, também morreriam. Então olharam para uma terceira possibilidade: o acampamento dos sírios. O inimigo, o exército que havia cercado Samaria. Eles disseram: vamos ao acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Era uma decisão desesperada, mas era a única esperança que possuíam. Naquela noite, enquanto toda a cidade dormia sem saber o que acontecia, os 4 homens começaram a caminhar em direção ao acampamento inimigo. Cada passo era uma mistura de medo e expectativa. Eles não sabiam o que encontrariam. Talvez soldados furiosos. Talvez uma morte rápida. Talvez nada. Mas quando chegaram perto do acampamento, algo estava completamente diferente. Silêncio. Não havia guardas. Não havia soldados. Não havia movimento. O enorme exército sírio havia desaparecido. Os homens entraram em uma das tendas e encontraram comida, roupas, prata, objetos de valor. Tudo estava abandonado. Era como se milhares de soldados tivessem simplesmente evaporado. Mas o que havia acontecido? A Bíblia revela que Deus havia feito os sírios ouvirem um som assustador. Eles ouviram um barulho de carros de guerra, cavalos, um grande exército se aproximando. Então disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os reis dos heteus e dos egípcios para virem contra nós. Tomados pelo medo, os sírios fugiram durante a noite. Abandonaram suas tendas, seus cavalos, seus equipamentos, tudo, sem que Israel precisasse levantar uma espada. O mesmo Deus que havia mostrado a Eliseu os carros de fogo, agora havia colocado medo no coração de um exército inteiro. Os 4 leprosos não sabiam disso. Eles apenas encontraram aquilo que parecia impossível. Comeram, beberam, entraram em outra tenda, encontraram mais riquezas, começaram a guardar objetos para si. Por um momento, pensaram apenas na própria sobrevivência. E era compreensível. Durante tanto tempo foram esquecidos, rejeitados, deixados à margem. Agora tinham diante deles tudo aquilo que precisavam. Mas depois de algum tempo, um deles parou, olhou para os outros e disse: não fazemos bem. Hoje é dia de boas notícias
e nós estamos calados. Essa frase revela uma grande mudança. Eles poderiam esconder aquilo, poderiam aproveitar sozinhos, mas perceberam que uma notícia tão importante não podia ficar apenas com eles. Enquanto estavam comendo, milhares de pessoas dentro de Samaria continuavam morrendo de fome. Então decidiram voltar. Voltaram para a cidade e anunciaram: o acampamento dos sírios está vazio. No início, ninguém sabia se acreditava. Parecia bom demais para ser verdade. Mas aquela notícia era exatamente a resposta que Eliseu havia anunciado. A promessa de Deus estava começando a se cumprir. A fome que parecia não ter solução estava chegando ao fim. Mas nem todos receberiam aquela vitória da mesma maneira, porque a palavra de Deus havia sido anunciada, e agora cada pessoa precisaria decidir: acreditaria ou continuaria presa à incredulidade. Os 4 leprosos voltaram às pressas para Samaria, do lado de fora dos portões. Chamaram os guardas, anunciaram tudo o que haviam encontrado. Disseram que o acampamento sírio estava completamente vazio, que os cavalos continuavam amarrados, que as tendas permaneciam montadas, que havia comida em abundância e que não existia um único soldado no local. A notícia percorreu rapidamente os muros da cidade. Logo chegou ao palácio. O rei de Israel foi acordado durante a noite, mas, em vez de comemorar, desconfiou. Depois de tantos meses de guerra, parecia impossível acreditar em uma notícia tão extraordinária. Então declarou aos seus oficiais: vou dizer-vos o que os sírios fizeram conosco. Eles sabem que estamos famintos. Por isso saíram do acampamento e esconderam-se no campo. Pensam assim: quando eles saírem da cidade, nós os prenderemos vivos e entraremos em Samaria. Na visão do rei, tudo fazia parte de uma emboscada. Era uma estratégia para obrigar os israelitas a abrir os portões. O medo ainda dominava seu coração, mesmo depois da palavra anunciada por Eliseu. Então um dos servos apresentou uma sugestão. Propôs enviar alguns homens para verificar. Não havia muito a perder. Se fosse uma armadilha, a situação continuaria a mesma. Se fosse verdade, a cidade seria salva. O rei concordou. Alguns soldados partiram. Seguiram cuidadosamente o caminho em direção ao acampamento. Ao longo da estrada, encontraram roupas, armas, objetos espalhados pelo chão. Tudo havia sido abandonado às pressas. Os sírios tinham fugido em completo desespero. Quando os soldados chegaram ao acampamento, confirmaram tudo. As tendas estavam cheias. Havia alimento, animais, suprimentos. Tudo permanecia exatamente como os leprosos haviam descrito. Então voltaram imediatamente. Levaram a notícia ao rei. Agora não havia mais dúvidas. A palavra de Deus havia se cumprido. Os portões da cidade foram abertos. Uma multidão correu em direção ao acampamento. Depois de tanto tempo vivendo na fome, as pessoas finalmente encontravam alimento. Aquilo que poucas horas antes parecia impossível, agora era realidade. A farinha, o trigo, os animais, tudo passou a ser vendido exatamente pelo preço que Eliseu havia anunciado. Nem mais, nem menos. A profecia cumpriu-se com precisão. Mas havia alguém que não desfrutaria daquela bênção. No dia anterior, quando Eliseu anunciará que haveria abundância, um oficial do rei responderá com ironia: ainda que o Senhor abrisse janelas no céu, poderia isso acontecer? Naquele momento,
O profeta lhe respondeu: Tu verás com os teus próprios olhos, mas não comerás. Agora, durante a saída desesperada da multidão, o rei colocou justamente aquele oficial para controlar a passagem dos portões. As pessoas corriam em busca de comida. O desespero era tão grande que ninguém prestava atenção ao homem que tentava organizar a passagem. Ele foi derrubado, pisoteado pela multidão e morreu ali mesmo. Viu a promessa se cumprir, mas não participou dela. A Bíblia faz questão de registrar esse detalhe, não como uma demonstração de crueldade, mas como uma lembrança de que a palavra de Deus permanece firme. O Senhor havia anunciado tanto a abundância quanto o destino daquele homem, e ambas as coisas aconteceram exatamente como Eliseu dissera. Enquanto toda Samaria celebrava a libertação, a história daquele oficial permanecia como um alerta. A incredulidade não muda aquilo que Deus decidiu fazer. Ela apenas impede que alguém desfrute daquilo que Deus preparou. Depois desses acontecimentos, a vida parecia voltar ao normal em Israel, mas Eliseu ainda encontraria novamente uma velha conhecida, a mulher sunamita, a mesma que receberá um filho, a mesma que o perderá, e o receberá de volta pela intervenção de Deus. Agora, ela enfrentaria um novo desafio e descobriria mais uma vez que Deus continua cuidando daqueles que confiam nele. Os anos passaram. Israel continuava vivendo dias instáveis. Períodos de paz eram rapidamente substituídos por guerras. Colheitas abundantes davam lugar à seca. E, mais uma vez, o Senhor revelou a Eliseu que tempos difíceis estavam prestes a chegar. O profeta procurou a mulher sunamita, a mesma mulher que, anos antes, havia construído um quarto para hospedá-lo, a mesma que receberá um filho por promessa de Deus, e que, mais tarde, vira esse filho ressuscitar sobre aquela mesma cama. Agora, Eliseu não levava uma promessa, levava um aviso. Disse a ela: Levanta-te, vai tua família e habita onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre esta terra durante 7 anos. Era um conselho direto. A mulher não discutiu, não pediu explicações. Também não tentou permanecer em sua propriedade, confiando apenas na própria segurança. Ela já aprenderá uma importante lição. Sempre que Deus falava, a melhor resposta era obedecer. Assim, reuniu sua família, deixou suas terras, abandonou sua casa e partiu para a terra dos filisteus. Não era uma mudança pequena. Significava deixar para trás tudo aquilo que havia construído durante anos. As plantações, os servos, os bens, as lembranças. Mas ela escolheu confiar mais na palavra de Deus do que na estabilidade que possuía. Enquanto isso, a fome realmente chegou. Durante 7 anos, a terra sofreu. As colheitas diminuíram. A dificuldade espalhou-se pelo país. Mas a família da sunamita permaneceu protegida na terra estrangeira. Quando os 7 anos terminaram, ela voltou para Israel. Esperava reencontrar sua casa, suas terras, sua vida, mas encontrou outra realidade. Durante sua ausência, suas propriedades haviam sido ocupadas. Suas terras já não estavam em suas mãos. Ela precisava recuperá-las. Então decidiu fazer aquilo que qualquer cidadão faria. Foi até o rei de Israel. Apresentaria seu caso. Pediria justiça. Pediria que sua herança fosse devolvida. O que ela não sabia
Era que Deus já havia preparado aquele encontro muito antes de sua chegada. Naquele exato momento, o rei conversava com Geazi, o antigo servo de Eliseu. Apesar da lepra que receberá como consequência de sua ganância, Geazi ainda conhecia profundamente a história do ministério do profeta. O rei lhe fazia perguntas. Queria ouvir relatos dos grandes milagres realizados por Eliseu. Geazi começou a contar diversas histórias. Falou sobre acontecimentos extraordinários, até que chegou justamente ao episódio da ressurreição do filho da mulher sunamita. Enquanto narrava aquele milagre, algo inesperado aconteceu. A porta do palácio se abriu, e entrou exatamente a mulher de quem ele estava falando. Ela vinha pedir ao rei que lhe devolvesse sua casa e suas terras. Geazi olhou imediatamente para ela. Depois voltou-se para o rei e disse: Meu senhor, ó rei, esta é a mulher, e este é o filho que Eliseu ressuscitou. A coincidência era impressionante, ou, melhor dizendo, não era coincidência, era providência. De todas as pessoas que poderiam entrar naquele momento, entrou justamente aquela cuja história estava sendo contada. O rei ficou admirado. Conversou com a mulher, ouviu seu testemunho, confirmou tudo aquilo que Geazi havia relatado. Então tomou uma decisão. Ordenou que um oficial cuidasse do caso e declarou: restituir-lhe tudo o que era seu, e também toda a renda produzida pelas terras desde o dia em que ela saiu do país até agora. Não apenas recuperou sua propriedade, recebeu também tudo aquilo que suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que estivera ausente. Era muito mais do que ela esperava. Mais uma vez, a fidelidade daquela mulher era recompensada. Ela havia obedecido ao aviso de Deus. Deixou tudo para trás quando foi necessário. E, no tempo certo, recebeu tudo de volta. Esse episódio mostra uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Deus nem sempre impede que seus servos enfrentem mudanças difíceis. Às vezes, Ele pede que caminhem por caminhos inesperados, mas nunca abandona aqueles que confiam em sua direção. Enquanto isso, o ministério de Eliseu caminhava para seus últimos grandes acontecimentos. Em breve, o profeta pisaria novamente em território sírio, e ali anunciaria uma profecia que mudaria completamente o futuro daquela nação. Depois de tantos anos servindo como profeta em Israel, Eliseu voltou a atravessar a fronteira. Seu destino era Damasco, a capital da Síria. Era uma cidade grandiosa para os padrões da época, centro político, comercial e militar de uma das maiores potências daquela região. A presença de Eliseu ali certamente chamou atenção. Não era comum que um profeta israelita viajasse até o coração do reino inimigo. Naqueles dias, o rei da Síria era Ben-Hadad, o mesmo que tantas vezes enfrentará Israel, o mesmo que havia cercado Samaria. Agora, estava gravemente enfermo. Quando soube que o homem de Deus havia chegado à cidade, decidiu consultá-lo. Talvez já tivesse ouvido falar dos milagres realizados por Eliseu, da cura de Naamã, das profecias que se cumpriam, dos acontecimentos que ninguém conseguia explicar. Então chamou um de seus principais oficiais. Seu nome era Azael. Era um homem influente, próximo ao rei, respeitado na corte. Ben-Hadad lhe deu uma missão: levar presentes ao profeta e perguntar: hei de sarar desta enfermidade? Azael reuniu uma impressionante quantidade de presentes. A Bíblia diz que eram 40 camelôs carregados com os melhores produtos de Damasco. Era uma demonstração de respeito, mas também de poder.
quando encontrou Eliseu, transmitiu a mensagem do rei. O teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti, dizendo: hei de sarar desta doença. Eliseu respondeu: vai, dize, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. À primeira vista, a resposta parece contraditória, mas muitos estudiosos entendem que a doença, por si só, não seria a causa da morte do rei. Ele teria condições de se recuperar. Entretanto, outro acontecimento mudaria completamente seu destino. Depois de responder, Eliseu permaneceu olhando fixamente para Azael. Durante tanto tempo, que o oficial começou a se sentir desconfortável. Então, algo inesperado aconteceu. O profeta começou a chorar. Azael ficou confuso. Perguntou: por que chora, meu senhor? A resposta revela um dos momentos mais emocionantes do ministério de Eliseu. O profeta respondeu: porque sei o mal que farás aos filhos de Israel. Incendiarás suas fortalezas. Matarás seus jovens à espada, despedaçarás suas crianças, e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Eliseu não chorava pelo presente, chorava pelo futuro. Deus havia mostrado tudo aquilo que Azael faria anos depois: as guerras, a violência, o sofrimento do povo de Israel. Azael ouviu aquelas palavras e respondeu quase com espanto: mas quem é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Naquele momento, talvez ele realmente acreditasse que jamais seria capaz de tamanha crueldade. Ou talvez simplesmente não imaginasse que um dia teria tanto poder. Então Eliseu revelou: o Senhor mostrou-me que tu serás rei da Síria. Naquele instante, o futuro começou a tomar forma. Azael voltou ao palácio. Encontrou Ben-Hadad esperando sua resposta. O rei perguntou: o que te disse Eliseu? Azael respondeu apenas uma parte. Disse: ele afirmou que certamente sararás. Mas escondeu o restante. Não contou que o profeta havia anunciado sua morte. Na manhã seguinte, Azael tomou uma decisão que mudaria completamente a história da Síria. Pegou um pano, molhou-o em água e colocou sobre o rosto de Ben-Hadad. O rei morreu sufocado e Azael assumiu o trono. A profecia havia começado a se cumprir. Aquele homem que dizia ser incapaz de fazer grandes maldades, agora era rei. E, nos anos seguintes, tornaria Israel um de seus principais alvos. Eliseu havia chorado porque já conhecia o caminho que Azael escolheria. Mas Deus também preparava outra mudança. Enquanto um novo rei surgia na Síria, chegava o momento de transformar completamente o reino de Israel. A casa de Acabe, responsável por décadas de idolatria, estava prestes a chegar ao fim. As palavras pronunciadas por Elias muitos anos antes ainda permaneciam de pé. Quando o profeta enfrentou Acabe e Jezabel, Deus havia anunciado que toda aquela dinastia chegaria ao fim. A idolatria introduzida por Acabe, os assassinatos cometidos por Jezabel, a perseguição contra os profetas do Senhor, o sangue inocente derramado em Israel. Nada havia sido esquecido. Mesmo depois da morte de Acabe, sua família continuava governando. Seus descendentes permaneciam no trono. Mas o tempo do julgamento finalmente havia chegado. Então Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Não enviaria um exército. Não convocaria o povo. A missão deveria acontecer em absoluto segredo. Entregou ao jovem um pequeno vaso cheio de azeite. Depois disse: cinge os teus lombos. Toma este vaso de azeite e vai para Ramote de Gileade. Ali havia um comandante do exército chamado Ju. O rapaz deveria procurá-lo.
pedir que ele saísse da reunião onde estava com os outros oficiais, levá-lo para um quarto reservado e somente então revelar a mensagem. As instruções eram precisas. Depois de derramar o azeite sobre sua cabeça, o jovem deveria dizer: Assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. E, imediatamente depois, abrir a porta e fugir, sem demora, sem permanecer para conversar, sem explicar mais nada. O jovem obedeceu. Viajou até Ramote de Gileade, encontrou os comandantes reunidos e perguntou: Tenho uma palavra para ti, comandante. Jeú levantou-se, entrou sozinho em um dos aposentos. Então, o jovem pegou o vaso de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Jeú e declarou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Mas a mensagem não terminava ali. O profeta continuou: Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Era uma missão pesada. Jeú não receberia apenas uma coroa. Receberia a responsabilidade de executar o julgamento anunciado por Deus muitos anos antes. Depois de transmitir toda a mensagem, o jovem fez exatamente o que Eliseu havia ordenado. Saiu rapidamente, abriu a porta e desapareceu. Jeú permaneceu sozinho por alguns instantes, provavelmente tentando compreender tudo o que acabará de acontecer. Quando voltou para junto dos outros comandantes, eles perceberam que algo havia mudado. Perguntaram: Vai tudo bem? Por que veio esse homem perturbado falar contigo? Jeú tentou evitar o assunto. Respondeu de forma vaga: Vós conheceis o homem e o seu falar. Mas os oficiais insistiram. Queriam saber o que havia acontecido. Então Jeú contou. Relatou exatamente o que ouvirá. Disse que o Senhor o havia ungido rei de Israel. A reação foi imediata, sem qualquer hesitação. Os comandantes tiraram seus mantos, colocaram-no sob os pés de Jeú, como uma espécie de tapete real. Depois tocaram a trombeta e anunciaram em alta voz: Jeú é rei. Naquele instante, começava uma das maiores mudanças políticas da história de Israel. Mas Jeú sabia que ainda havia um enorme desafio. O rei legítimo ainda estava vivo. Jorão, filho de Acabe, continuava governando. Se a notícia chegasse até ele antes do tempo, toda a missão poderia fracassar. Então Jeú reuniu seus homens e deu uma ordem: ninguém saia da cidade para levar notícias a Jezreel. A revolução precisava acontecer rapidamente, sem avisos, sem tempo para reação. Jeú montou em seu carro e partiu em direção a Jezreel, sem imaginar que, naquela mesma cidade, o destino de toda a casa de Acabe seria decidido. Jeú não perdeu tempo. Assim que deixou Ramote de Gileade, partiu imediatamente em direção a Jezreel. Seus cavalos avançavam em alta velocidade. A poeira levantava atrás dos carros. Os homens que o acompanhavam sabiam que aquela viagem não era comum. Era uma marcha decisiva. Enquanto isso, em Jezreel, o rei Jorão ainda se recuperava dos ferimentos sofridos em batalha contra os sírios. Ao seu lado estava um visitante importante, Acasias, rei de Judá. Os dois estavam juntos quando o vigia colocado sobre a torre da cidade percebeu um grupo se aproximando. Olhou atentamente para o horizonte. Depois anunciou:
vejo uma multidão. Jorão imediatamente ordenou: toma um cavaleiro e envia-o ao encontro deles. Pergunta: a paz? O mensageiro saiu rapidamente, aproximou-se da comitiva de Jeu. Perguntou: assim diz o rei, a paz? Jeu respondeu: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O soldado não voltou. Passou a seguir Jeu. O vigia observava tudo de longe. Então informou ao rei. O mensageiro chegou até eles, mas não voltou. Jorão enviou um segundo cavaleiro. A resposta foi exatamente a mesma. Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. Também aquele homem passou a seguir Jeu. Agora o rei começava a perceber que algo estranho estava acontecendo. Então o vigia fez uma observação curiosa. Uma observação que ficou registrada para sempre nas Escrituras. Disse: o modo de dirigir parece de Jeu, filho de Ninsi, porque dirige furiosamente. Jeu era conhecido. Sua forma de conduzir os cavalos era inconfundível. Ele avançava com velocidade, sem hesitação, sem medo. Ao ouvir aquilo, Jorão ordenou imediatamente: preparai o meu carro. O rei decidiu sair pessoalmente. Ao seu lado, também saiu Acasias, rei de Judá. Os dois seguiram ao encontro da comitiva. O local onde se encontraram não foi escolhido ao acaso. A Bíblia informa que o encontro aconteceu no campo que havia pertencido a Nabote. Exatamente o homem assassinado anos antes por causa da cobiça de Acabe e Jezabel. Era como se a própria história estivesse voltando ao lugar onde a injustiça havia começado. Quando Jorão avistou Jeu, perguntou: a paz, Jeu? A resposta foi imediata: e que paz pode haver? Enquanto durarem as prostituições de Jezabel, tua mãe, e as suas muitas feitiçarias. Não havia espaço para diplomacia. Jeu deixava claro que aquela não era uma visita amistosa. Era o início do julgamento anunciado por Deus. Jorão compreendeu imediatamente. Virou seu carro para fugir. Enquanto fugia, gritou para Acasias: traição, Acasias! Mas já era tarde. Jeu pegou seu arco, preparou uma flecha, disparou com toda a força. A flecha atingiu Jorão pelas costas, atravessou seu coração. O rei morreu imediatamente dentro do carro. Então Jeu deu outra ordem. Disse ao seu oficial: leva-o, lança-o naquele campo de Nabote. E lembrou as palavras pronunciadas anos antes por Elias, naquele mesmo lugar, onde Nabote fora injustamente morto. Agora caía o descendente de Acabe. A profecia começava a cumprir-se diante dos olhos de todos. Mas a missão ainda não havia terminado. Acasias tentou escapar. Fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Jeu ordenou que também fosse perseguido. Os soldados o alcançaram. Ele foi ferido. Conseguiu seguir até Megido, mas morreu pouco depois. Em poucas horas, 2 reis haviam caído. A casa de Acabe começava a ruir, mas ainda existia alguém cuja influência havia marcado toda aquela geração. A mulher que incentivou a idolatria, que perseguiu os profetas, que ordenou a morte de Nabote. Jezabel. Ela ainda guardava em Jezreel, sem imaginar que Jeu já estava chegando. Enquanto Jeu avançava em direção a Jezreel, a notícia de sua chegada já havia alcançado o palácio. Jezabel soube que o novo comandante vinha em sua direção. Ela conhecia a fama de Jeu. Sabia que ele era um homem decidido.
Sabia também que Jorão havia saído para encontrá-lo, mas ainda não sabia que seu filho estava morto. Mesmo assim, sua reação foi inesperada. Ela não tentou fugir, não pediu proteção, não organizou resistência. Em vez disso, preparou-se cuidadosamente. A Bíblia diz que ela pintou os olhos, arrumou os cabelos e colocou-se à janela do palácio. Alguns estudiosos entendem que esse gesto fazia parte da aparência tradicional da realeza. Outros acreditam que ela ainda tentava demonstrar autoridade e dignidade diante da situação, independentemente da intenção. Jezabel queria mostrar que continuava sendo rainha, que não seria intimidada. Pouco depois, Jeú entrou pelos portões da cidade. Quando levantou os olhos, viu Jezabel observando tudo da janela. Então ela falou, com ironia, chamou Jeú de Zinri, uma referência a outro homem que, anos antes, havia assassinado um rei para tomar o trono, mas governou apenas 7 dias antes de morrer. Era como se dissesse, você terá o mesmo destino. Mas Jeú não respondeu às provocações. Olhou para o alto e gritou, quem está do meu lado? Por alguns instantes, houve silêncio. Então 2 ou 3 oficiais do palácio apareceram na janela. Eles olhavam para Jeú, esperando sua ordem. Então o novo rei falou apenas 2 palavras, lançai-a abaixo. Sem hesitar, os oficiais obedeceram. Empurraram Jezabel da janela. Seu corpo caiu violentamente ao chão. Parte de seu sangue respingou na parede e nos cavalos. Jeú passou por cima do corpo com sua carruagem. Era o fim da mulher que durante tantos anos havia governado Israel através do medo. A mesma Jezabel que perseguira Elias, que tentará destruir os profetas do Senhor, que manipulara Acabe, que planejara a morte de Nabote, agora jazia derrotada. Depois disso, Jeú entrou no palácio, comeu, bebeu. Somente mais tarde lembrou-se do corpo de Jezabel. Então ordenou, sepultai aquela maldita, pois é filha de rei. Mesmo sendo responsável por tantos crimes, ela ainda era filha da realeza fenícia. Receber um sepultamento digno parecia apropriado, mas quando os servos saíram para recolher o corpo, encontraram uma cena impressionante. Os cães já haviam devorado quase tudo. Restavam apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os homens voltaram e relataram o que haviam visto. Então Jeú lembrou-se imediatamente das palavras anunciadas anos antes por Elias. O profeta havia declarado, no campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. E acrescentara que ninguém conseguiria reconhecer seu corpo. Naquele dia, a última grande profecia contra Jezabel cumpria-se completamente. Ela havia vivido acreditando que seu poder jamais acabaria. Pensava controlar reis, exércitos, sacerdotes, o próprio povo. Mas nenhuma autoridade humana pode permanecer quando Deus determina o fim. Com a morte de Jezabel, a influência mais poderosa da casa de Acabe desaparecia. Mas a família daquele rei ainda não havia sido completamente julgada. Ainda existiam dezenas de descendentes vivos, príncipes, filhos, netos, todos espalhados pelo reino. E Jeú ainda tinha uma missão a cumprir. Com a morte de Jorão e a queda de Jezabel, a casa de Acabe havia sofrido um golpe devastador, mas a dinastia ainda não estava completamente destruída. Em Samaria, a antiga capital do reino, viviam 70 filhos e descendentes de Acabe.
Muitos deles haviam sido criados dentro do palácio, protegidos por nobres, educados por tutores. Alguns ainda eram jovens, outros já tinham idade suficiente para governar, enquanto existissem herdeiros. Sempre haveria alguém capaz de reivindicar o trono. Jeú sabia disso. Por isso, antes de marchar para Samaria, tomou uma atitude estratégica. Escreveu cartas aos principais líderes da cidade. As mensagens foram enviadas aos anciãos, aos chefes militares e aos responsáveis pela criação dos filhos de Acabe. O conteúdo era um verdadeiro desafio. Jeú escreveu: assim que esta carta chegar, já que tendes convosco os filhos do vosso Senhor, escolhei o melhor e o mais capaz entre eles. Colocai-o sobre o trono de seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Era uma provocação calculada. Jeú queria saber quem ainda estava disposto a defender aquela família. Quando os líderes leram a carta, o medo tomou conta deles. Eles sabiam o que havia acontecido. 2 reis haviam morrido. Jezabel também. Ninguém conseguirá impedir Jeú. Então disseram entre si: 2 reis não puderam resistir diante dele. Como resistiremos nós? A resposta deles foi imediata. Escreveram de volta. Disseram: somos teus servos. Faremos tudo o que ordenares. Não colocaremos ninguém como rei. Faz o que parecer bom aos teus olhos. Sem perceber, eles entregavam completamente o destino da antiga dinastia nas mãos de Jeú. Então chegou a segunda carta. Agora, Jeú deu uma ordem direta: se sois por mim e quereis obedecer à minha voz, tomai as cabeças dos filhos do vosso senhor e trazei-as amanhã a Jezreel. Era uma decisão extrema, mas refletia o julgamento anunciado muitos anos antes por Deus. Os líderes da cidade não resistiram. Executaram todos os descendentes de Acabe. 70 homens morreram. Suas cabeças foram colocadas em cestos e enviadas para Jezreel. Quando chegaram, foram colocadas em 2 montes diante da entrada da cidade. Na manhã seguinte, Jeú saiu, olhou para o povo reunido e declarou: vós sois inocentes. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Com essa pergunta, Jeú lembrava ao povo que aquela decisão havia sido tomada pelos próprios líderes de Samaria. Depois acrescentou algo ainda mais importante: sabei, pois, que nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Tudo quanto o Senhor falou contra a casa de Acabe, ele cumpriu. Aquelas mortes não eram apresentadas como resultado da força de Jeú, mas como cumprimento das palavras anunciadas pelos profetas. Assim, a casa de Acabe chegava praticamente ao fim. O homem que durante tantos anos conduzira Israel à idolatria, agora não deixava sucessores no trono. Mas Jeú entendia que o problema não era apenas a família de Acabe. A idolatria ainda permanecia viva. Os sacerdotes de Baal continuavam ativos. Os altares continuavam de pé. E ele decidiria agir contra tudo aquilo de uma só vez. Mesmo depois da morte de Acabe, mesmo depois da queda de Jezabel, a idolatria ainda continuava presente em Israel. Os altares permaneciam de pé. Os sacerdotes de Baal continuavam exercendo influência. O povo ainda estava dividido entre servir ao Senhor e seguir os deuses pagãos. Jeú sabia que eliminar apenas a família real não resolveria o problema. Era preciso atingir a raiz. Então elaborou um plano que surpreenderia toda a nação. Primeiro, enviou mensageiros por todas as regiões de Israel. Convocou todos os sacerdotes de Baal, todos os profetas, todos os adoradores. Ninguém deveria faltar. Depois anunciou publicamente:
Acabe serviu pouco a Baal. Jeú servirá muito mais. Quem ouvisse aquelas palavras provavelmente acreditaria que o novo rei pretendia fortalecer ainda mais a idolatria. Talvez muitos tenham pensado que Jeú seguiria o mesmo caminho de Acabe. Talvez alguns sacerdotes até comemorassem, mas aquilo era apenas uma armadilha. Jeú ordenou que fosse realizada uma grande cerimônia em honra a Baal. Os convites foram enviados para toda parte. Os sacerdotes vieram, os profetas vieram, os adoradores também. A Bíblia diz que praticamente não ficou ninguém de fora. O templo de Baal ficou completamente cheio. Era uma multidão. Antes do início da cerimônia, Jeú tomou mais uma precaução. Mandou distribuir roupas especiais para todos os participantes. Assim seria fácil identificar quem realmente fazia parte daquele culto. Depois disso, fez outra verificação. Ordenou: examinai bem. Não haja aqui entre vós algum servo do Senhor, somente os servos de Baal. Era exatamente isso que ele queria. Todos os adoradores reunidos em um único lugar, sem a presença dos servos de Deus. Quando tudo estava preparado, os sacrifícios começaram. As cerimônias religiosas estavam em andamento. Então Jeú saiu, chamou 80 soldados e deu uma ordem definitiva: entrai, matai-os. Quem deixar escapar um homem, responderá com a própria vida. Os soldados entraram imediatamente. Nenhum sacerdote escapou. Nenhum profeta de Baal sobreviveu. O templo inteiro foi purificado. Depois, destruíram as colunas sagradas, derrubaram o templo e transformaram aquele lugar em ruínas. Assim, o culto oficial a Baal foi eliminado de Israel. Era o cumprimento de uma longa batalha iniciada muitos anos antes. Desde os dias de Elias, Deus vinha confrontando aquela idolatria. Agora, sob o governo de Jeú, o sistema religioso criado por Acabe e Jezabel chegava ao fim. A Bíblia afirma que Jeú destruiu Baal de Israel. Era uma vitória importante, mas a história de Jeú também revela uma verdade curiosa. Apesar de ter obedecido ao Senhor nesse julgamento, seu coração nunca foi completamente transformado. O texto bíblico afirma que ele não abandonou os pecados iniciados por Jeroboão. Os bezerros de ouro continuaram sendo adorados em Betel e Dan. Ou seja, Jeú destruiu Baal, mas não conduziu Israel de volta a uma adoração totalmente fiel ao Senhor. Mesmo assim, Deus reconheceu sua obediência naquilo que lhe havia sido ordenado. Declarou que seus descendentes ocupariam o trono de Israel até a 4ª geração. Foi uma recompensa pela missão que cumpriu. Ao mesmo tempo, a permanência da idolatria mostrava que nenhuma reforma política seria suficiente para transformar completamente o coração do povo. Enquanto tudo isso acontecia, os anos também avançavam sobre Eliseu, o grande profeta que acompanhará tantas mudanças, que testemunhara reis caindo, nações sendo julgadas e milagres extraordinários. Aproximava-se do fim de sua própria caminhada, mas antes de partir, ainda deixaria uma última mensagem e um último milagre. O tempo passou. Décadas haviam se passado desde o dia em que Elias lançou seu manto sobre Eliseu, o jovem agricultor de Abel-Meolá. Agora era um velho profeta. Seu cabelo embranquecera. Seu corpo já não possuía a mesma força de antes. As longas viagens, os anos de ministério, as perseguições, tudo havia deixado marcas. Pela primeira vez desde que assumirá a missão de Elias, a Bíblia menciona que Eliseu estava doente. Era uma enfermidade grave. O homem que havia curado tantos outros agora enfrentava a própria fragilidade. Era um lembrete importante.
Os profetas também eram humanos. Deus realizava milagres através deles. Mas isso não significava que viveriam para sempre. Enquanto Eliseu permanecia em sua casa, recebeu uma visita inesperada. Joás, o rei de Israel. Ao entrar e ver o velho profeta debilitado, o rei não conseguiu esconder sua emoção. Aproximou-se, começou a chorar. Então pronunciou palavras que carregavam profundo significado. Disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era exatamente a mesma expressão usada por Eliseu muitos anos antes, quando viu Elias sendo levado ao céu. Naquela ocasião, Eliseu reconheceu que Elias representava muito mais proteção para Israel do que qualquer exército. Agora, Joás fazia o mesmo reconhecimento. Entendia que aquele velho profeta era uma das maiores forças espirituais da nação. Mesmo sem espada, mesmo sem armadura, mesmo doente, Eliseu continuava sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas o profeta ainda não havia terminado sua missão. Mesmo em seus últimos dias, ainda transmitiria uma palavra ao rei. Pediu: toma um arco e flechas. Joás obedeceu. Trouxe o arco, trouxe as flechas. Então Eliseu pediu que o rei colocasse as mãos sobre a arma. Depois, o próprio profeta colocou suas mãos sobre as mãos do rei. Era um gesto cheio de simbolismo. Mostrava que a vitória não dependeria apenas da habilidade militar de Joás. Viria da direção do Senhor. Em seguida, Eliseu mandou abrir a janela voltada para o oriente, a direção da Síria. Depois ordenou: atira. Joás lançou a flecha. Então Eliseu declarou: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra a Síria, porque ferirás os sírios em Afeque, até consumi-los. Era uma promessa. Deus ainda daria vitórias a Israel, mesmo depois da morte do profeta. Mas a lição ainda não havia terminado. Eliseu pediu novamente: toma as flechas. Joás pegou-as. Então veio uma ordem aparentemente simples: fere a terra. O rei bateu as flechas no chão. Uma vez, duas, três, e parou. Nesse momento, algo mudou na expressão de Eliseu. O profeta ficou indignado. Olhou para o rei e disse: devias ter ferido 5 ou 6 vezes. Então derrotarias completamente a Síria. Mas agora, tu a derrotarás apenas 3 vezes. Joás havia obedecido, mas obedeceu pela metade. Fez apenas o suficiente. Não perguntou, não insistiu, não demonstrou expectativa. Sua atitude revelou pouca confiança naquilo que Deus estava realizando. A quantidade de golpes tornou-se um símbolo da extensão da vitória que Israel teria. Não porque existisse algum poder nas flechas, mas porque Deus estava ensinando ao rei que a fé e a disposição em obedecer fazem diferença. Pouco tempo depois, chegou o momento inevitável. Eliseu morreu. O homem que sucedera Elias, que realizará tantos milagres, que guiara reis, que ajudara viúvas, que ressuscitara mortos, agora era colocado em um túmulo. Parecia o fim de uma história extraordinária, mas Deus ainda havia reservado uma última demonstração de seu poder através daquele profeta. Nem mesmo a morte encerraria completamente seu ministério. A morte de Eliseu marcou o fim de uma era. Durante décadas, o profeta havia caminhado pelas cidades de Israel, consolado viúvas, aconselhado reis, enfrentado exércitos, anunciado a palavra de Deus. Agora, seu corpo descansava em um sepulcro. Humanamente falando, tudo havia terminado. Seu ministério parecia encerrado.
Mas Deus ainda mostraria que o poder jamais pertenceu ao homem. Sempre pertenceu ao Senhor. Algum tempo depois, outro acontecimento ocorreu na região. Grupo de saqueadores moabitas costumavam invadir Israel durante determinadas épocas do ano. Esses ataques eram rápidos. Entravam no território, levavam tudo o que conseguiam e desapareciam antes que um exército pudesse reagir. Foi durante uma dessas invasões que um grupo de israelitas realizava um sepultamento. Levavam o corpo de um homem para enterrá-lo. Era uma cerimônia comum, silenciosa, até que, de repente, avistaram ao longe uma dessas tropas inimigas. O perigo era imediato. Não havia tempo para terminar o funeral, nem para procurar outro lugar. Precisavam fugir. Na pressa, encontraram um túmulo próximo, sem perceber exatamente qual era. Colocaram ali o corpo do homem. Era justamente o sepulcro de Eliseu. Então aconteceu algo que ninguém poderia imaginar. Assim que o cadáver tocou os ossos do profeta, o homem voltou à vida, levantou-se e saiu caminhando do túmulo. É um dos relatos mais impressionantes de toda a Bíblia. O texto é extremamente curto. Não informa o nome daquele homem. Não diz quanto tempo havia passado desde sua morte. Também não relata o que aconteceu depois. O foco da narrativa não está na identidade do homem ressuscitado. Está na mensagem que Deus queria transmitir. Nem mesmo a morte havia limitado seu poder. Os ossos de Eliseu não possuíam poder próprio. A Bíblia nunca ensina isso. O milagre aconteceu porque Deus quis confirmar, mais uma vez, que o ministério daquele profeta havia sido sustentado pelo próprio Senhor. Foi como um último selo divino sobre toda a sua trajetória. O homem que receberá uma porção dobrada do espírito de Elias terminava sua história com um último sinal extraordinário. Depois desse episódio, as Escrituras voltam sua atenção para o cenário político. A Síria continuava sendo uma ameaça constante. Hazael ainda pressionava Israel, mas Deus não havia esquecido sua aliança. Mesmo quando o povo se afastava, mesmo quando os reis falhavam, o Senhor permanecia fiel às promessas feitas a Abraão. A Bíblia afirma que Deus teve misericórdia de Israel, não porque o povo merecesse, mas por causa da sua aliança, por causa da sua graça. Depois da morte de Hazael, seu filho Ben-Hadad assumiu o trono da Síria. Então Joás, rei de Israel, aquele mesmo que visitará Eliseu em seus últimos dias, saiu para a guerra, exatamente como o profeta havia anunciado. Derrotou os sírios 3 vezes. Recuperou cidades que haviam sido perdidas. A profecia cumpriu-se. Nem mais, nem menos. 3 vitórias. Porque 3 vezes Joás havia golpeado o chão. Assim, a vida de Eliseu chegava ao fim. Um homem que começou como agricultor, abandonou tudo para seguir Elias. Recebeu uma missão que parecia impossível e se tornou um dos maiores profetas de toda a história de Israel. Ao longo de sua caminhada, Deus transformou águas contaminadas em águas saudáveis, multiplicou o azeite, alimentou multidões, ressuscitou mortos, curou leprosos, fez fel flutuar, revelou planos secretos, protegeu Israel de exércitos e mostrou, inúmeras vezes, que nenhum poder humano pode resistir à vontade do Senhor. A história de Eliseu termina, mas seu legado permanece, porque sua vida apontava para uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Deus continua agindo através daqueles que escolhem confiar nele, mesmo quando tudo parece impossível.
mesmo quando os recursos acabam, mesmo quando os homens perdem a esperança. O Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A jornada de Eliseu não foi marcada apenas por grandes milagres. Foi marcada por uma vida inteira de fidelidade. Ele não buscou fama, não procurou riquezas, não tentou construir um reino para si. Seu único objetivo foi permanecer obediente ao chamado que recebeu. Por isso, sua história atravessou séculos e continua inspirando milhões de pessoas até hoje. Porque os maiores milagres de Eliseu não estavam apenas nas águas do Jordão, nem na cura de Naamã, nem na ressurreição da mulher sunamita. O maior milagre foi sua disposição de permanecer fiel durante toda a caminhada. E essa continua sendo uma das maiores lições deixadas por esse extraordinário profeta.